Os apóstolos saíam para dar testemunho da ressurreição do Senhor, e grandes sinais de poder os acompanhavam sob a unção do Espírito Santo. Buscando a mesma unção, ouçamos a palavra de Deus com ouvidos bem atentos e celebremos na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Revestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu refúgio, santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus:
Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala da comunidade cristã primitiva, um belíssimo exemplo de uma comunidade cristã ideal, na qual todos vivem unidos em torno da mesma fé, com gestos concretos de partilha e amor. Essa partilha generosa e essa unidade não eram fruto apenas de esforço humano, mas sim obra do Espírito Santo agindo nos corações. A verdadeira fé nos leva à comunhão e à partilha concreta, porque em Cristo todos somos irmãos. Com o salmista, cantamos que Deus é Rei e se reveste de esplendor. Não há nada mais lindo e mais poderoso do que o Senhor nosso Deus. Mesmo quando o mundo parece instável, o Senhor permanece firme e seu trono é eterno. Essa certeza nos fortalece para viver na confiança e na esperança. O Evangelho de hoje continua o diálogo entre Jesus e Nicodemos, fariseu e membro do Sinédrio. Depois de ter dito que é preciso nascer do alto, sobre o que refletimos na liturgia de ontem, Jesus acrescenta que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Esse levantar o Filho do Homem se refere à crucificação de Jesus. Na cruz, Jesus será levantado para nossa salvação. Irmãos, nasçamos do alto, nasçamos para Deus, para uma vida cristã, vivida na fé, sob as asas do Espírito Santo. Olhemos para a cruz com o olhar da fé. É na cruz que encontramos o verdadeiro amor de Deus, que nos salva e nos transforma. Hoje somos convidados a viver a fé como comunhão e testemunho. Crer no amor de Jesus, deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo e partilhar os dons que recebemos, para que outros também experimentem essa vida eterna que começa já aqui, quando amamos como Ele nos amou. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte e por tua palavra que hoje tocou o nosso coração. Nós te louvamos pelo dom da salvação que nos oferecestes, pela tua cruz e ressurreição. Renova em nós o espírito de comunhão e de generosidade, para que sejamos como a primeira comunidade cristã, um só coração e uma só alma. Ajuda-nos a nascer de novo, confiando sempre em Ti, nosso Rei eterno e fiel. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor, hoje e sempre. Amém. Aleluia, aleluia.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.